Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Esse daqui diz assim, ó. Viram ali? Mais vídeo desse assunto? Não esqueça de acessar a playlist e conhecer a playlist. Tá? Então diz assim, ó. Quais as soluções reais da inequação? Meio elevado a logaritmo de x mais 3 na base 5 maior do que 1. Tá? Então eu tenho que resolver isso aqui e achar quais são os valores, quais valores reais que satisfaz isso aqui, tá bom? Então, eu posso primeiro começar a pensar na condição de existência do logaritmo, tá? Porque logaritmo do que, né, de x mais 3 na base 5, esse x mais 3 que envolve incógnita, ele tem condição de existência, tá bom? Então, quer dizer que esse x mais 3 tem que ser o quê? Maior do que zero. Ou seja, x tem que ser maior do que menos 3, porque esse mais 3 vem para o outro lado, fica menos 3, 0 com menos 3, menos 3. Então, o x tem que ser maior do que menos 3. Isso aqui é condição de existência, ok? Tá. Outra coisa, a exponencial tem condição de existência? Eu posso colocar qualquer valor aqui, né? Esse logaritmo pode assumir qualquer valor? Pode. Então, beleza. Então, é só a condição de existência do logaritmo mesmo. E aí, como é que eu resolvo aqui? Bom, primeiro eu tenho que pensar na inequação exponencial, tá? Porque o que eu tenho uma equação exponencial, é uma base elevada a alguma coisa que tem x, maior do que 1, certo? Então, como é que eu resolvo a equação exponencial? Eu tenho que colocar dos dois lados da inequação alguma coisa na mesma base, tá? Então, como aqui está na base meio, ó, aqui é meio elevado a logaritmo de x mais 3 na base 5, né? Desse lado aqui onde está o 1, eu tenho que colocar o quê? Tenho que colocar meio elevado a alguma coisa que dá 1. Meio elevado ao que dá 1? Meio elevado a zero. Bom, beleza. Então, já igualei as bases, certo? E agora o que eu faço? Eu corto as bases e faço uma inequação com os expoentes. Agora, só manter esse mesmo sentido? Não. Por que não? Porque a base está entre 0 e 1. Então, quando a base está entre 0 e 1, eu tenho que inverter esse sentido aqui. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Logaritmo de x mais 3 na base 5. O que desse lado era maior, agora vai ficar menor do que 0. Tá bom? Bom, e agora? Agora eu vou pegar isso daqui que tem aqui, que é uma inequação logarítmica, e vou fazer a mesma coisa. Tem que colocar o logaritmo dos dois lados na mesma base. Assim como a exponencial era um expoente dos dois lados na mesma base, esse daqui tem que ficar um logaritmo dos dois lados na mesma base. Então, desse lado é logaritmo de x mais 3 na base 5, menor, aqui vai ter que ser logaritmo de alguma coisa na base 5. Logaritmo do que na base 5 dá zero? Logaritmo de 1. Logaritmo de 1 é sempre zero, tá? Então, agora eu tenho o logaritmo dos dois lados. Como a base é 5, ou seja, é maior do que 1, basta eu cortar isso aqui e eu mantenho a inequação dos logaritmandos, tá? Precisa inverter isso aqui? Não. Por quê? Porque a base é maior do que 1. Tá? Assim como aqui, ó, a base aqui era menor do que 1, estava entre 0 e 1. Então, esse aqui inverte, ó. Tá? Mas esse aqui, se a base não tiver entre 0 e 1, ou seja, se a base for maior que 5, basta cortar e manter a mesma desigualdade. Então, vai ficar aqui, ó, x mais 3 menor do que 1. Então, x menor do que 1 menos 3. Então, x menor do que 1 menos 3, menos 2. Tá? Aí, agora a gente pega isso aqui e confronta com isso aqui. Tá? Ó. A condição de existência diz que o x tem que ser maior do que menos 3. E a solução diz que o x tem que ser menor do que menos 2. Então, se eu colocar tudo numa reta só, né? Ou melhor, se eu fizer a interseção, né? Então, vamos dizer que aqui está a direção do menos 2, aqui está a direção do menos 3. Essa daqui diz que x tem que ser maior do que menos 3. Oxa, ninguém falou nada? Tá errado isso aqui, né? Tá errado? Tá errado. Por quê? Porque o menos 3 é menor do que o menos 2, ó. Tá vendo? Cuidado aí, não vai cometer esses erros aí. Hein? Vou fazer de novo aqui, ó. Então, aqui está o menos 3 e aqui está o menos 2. Bom, agora sim. A condição de existência diz que o x tem que ser o quê? Maior que menos 3, ó. Tá? E a solução diz que o x tem que ser o quê? Menor do que menos 2. Então, menos 2 está aqui, menor que menos 2. Tá para cá.
A minha solução, então, tem que satisfazer a condição de existência, tem que satisfazer a solução, né? O resultado aqui da resolução aqui. Então, a solução tem que estar entre o menos 3 e o menos 2, aqui no meio do menos 3 e o menos 2. Sem incluir o menos 3 e sem incluir o menos 2, tá? Então vai ficar assim, solução é igual ao conjunto dos valores de x pertencente aos reais, tal que menos 3 menor do que x, menor do que menos 2. Tá bom? Se você ficou com dúvida, por favor, vá nos comentários e coloque lá a sua dúvida. De preferência, coloque também o momento do vídeo em que essa dúvida surgiu. Tá bom? Fica mais fácil para eu entender a sua dúvida. Tá bom? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece, o que tem aprendido por aqui. Tá bom? Todos esses vídeos da playlist estão aqui, ó, nessa playlist aqui. Compartilhe ela também entre os seus conhecidos, tá bom? Então vamos que vamos e até a próxima.